Palavra da Semana com Neville Johnson. Episódio 14. Odres Novos. Original publicado no dia 24 de dezembro de 2018. Bem-vindos novamente à Palavra da Semana. Nessa sessão gostaria de continuar a falar sobre mudança, odres novos para nós, individualmente e para a Igreja. Estamos fazendo uma mudança no tempo e estação, mudando da era da Igreja para a do Reino. Os requisitos da era da Igreja são diferentes dos da era do Reino. Após sua ressurreição, Jesus passou os dias ensinando a respeito do Reino de Deus. Devemos estimar e entender isso. Uma grande mudança está vindo. Estamos saindo da era da Igreja, a que vivemos atualmente. É importante que os líderes cristãos entendam isso. Temos vivido na era da Igreja por muito tempo, mas uma tremenda mudança está por vir, a qual mudará as igrejas, se caminharmos com Deus. Estamos entrando na era do Reino, a qual conduzirá o retorno de Jesus e o reinado milenar de Cristo. Vivemos nesse período. Uma nova mentalidade é requerida. Devemos acolher um novo paradigma, se assim pudermos dizer, o paradigma do Reino. Temos vivido por muito tempo no paradigma da Igreja, mas isso está mudando. Preciso dizer algo muito importante. Aquilo que é velho não servirá para o que é novo. Você não poderá trazer as coisas antigas para aquilo que é novo. As coisas serão diferentes. Há algo muito interessante. Quando um bebê nasce, o cordão umbilical deve ser cortado. Se isso não ocorrer, veneno pode fluir para a criança e criar tremendos problemas para ela. Portanto, assim que ele nasce, imediatamente cortam o que é velho. Assim deve ser conosco. O cordão umbilical ligado ao passado deve ser rompido, pois estamos entrando em algo completamente diferente, que é o paradigma do reino. Temos que pregar o reino de Deus. Em seus últimos dias na terra, Jesus pregou sobre o reino de Deus. O que é velho não pode entrar no que é novo, pois o contaminará. Aquele bebê estava ligado à sua mãe através de algo antigo. Assim que o bebê nasce, deve ser separado daquele meio ambiente. Ele tem um novo meio ambiente. Marcos 2:22. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser posto em odres novos. Isso é muito importante. Veja, ninguém coloca vinho em odres velhos. A era da Igreja são os odres velhos. Lembra-se de quando Jesus estava na festa das bodas e guardou o melhor vinho para o final? Vinho novo deve ser colocado em odres novos. Do contrário, os odres arrebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. O vinho novo deve ser colocado em um novo meio ambiente. As igrejas devem fazer a transição da era da Igreja para a era do reino de Deus. Isso é um conceito, um entendimento do reino de Deus. Adaptar-se a um odre novo pode ser bem difícil. Talvez falemos, sim, faremos isso. Não é tão fácil assim. Adaptar-se a um odre novo pode ser dificultoso. Fazer as coisas de modo diferente de como sempre fizemos pode ser ameaçador e intimidante. Precisamos compreender isso. Nós ficamos confortáveis com o que é familiar, as coisas que estamos acostumados. Qualquer pensamento de mudança pode despertar inseguranças. Gostamos de saber o que estamos fazendo, como estamos fazendo, mas isso está mudando. Tudo está sujeito a mudanças. Tudo. As células em teu corpo estão mudando constantemente, assim como tua pele, cabelos. Alguns mudam dramaticamente. Alguns começaram com bastante cabelo e terminaram careca. Hoje o cabelo está aqui, amanhã já se foi. Mudança está sempre ocorrendo. Estamos confortáveis com as coisas familiares e qualquer pensamento de mudança pode ser difícil. É difícil para pastores que cuidam da congregação, pois estamos familiarizados com o modo como fazemos as coisas e como sempre foram feitas.
mas o que é velho não poderá entrar no que é novo. Temos que estar abertos para a mudança. Estações vêm e vão, pessoas vêm e vão. Mudança é algo ordenado por Deus. Faz parte do processo de renovação em nossas vidas. Na ausência de mudança, a estagnação aparece, o crescimento é retardado e o frescor da vida esmorece. Nós, toda a igreja, congregação, nos tornamos confortável com formalidades. Geralmente os cultos nas igrejas são bem previsíveis, são a mesma coisa, domingo após domingo. Precisamos trazer alguns endemoniados na igreja e na presença de Deus só para mudar as coisas um pouquinho e aí expulsá-los. Sem mudança, a estagnação se assenta. Tudo que pode ser chacoalhado será. Deus intenciona vê-lo agora no processo de mudança. As coisas não serão as mesmas. Daqui a um ano, talvez você esteja vivendo na mesma área. Talvez sim, talvez não. Mas mudança está presente. 2 Coríntios 3,18 diz: Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Somos transformados, mudados. Provérbios 4,18: Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O problema é que se não estivermos mudando e seguindo adiante, mudando e obtendo maior sabedoria e entendimento dos meios de Deus, se não mudarmos e continuarmos a crescer em níveis mais altos, a estagnação virá. As Escrituras falam claramente que esse é um processo de crescimento espiritual. Sabemos a respeito de 30 vezes, 60 vezes, 100 vezes mais, subindo, aumentando, segundo Mateus 13:8. Você nunca inicia no nível de 100 vezes mais, mas no de 30, lá embaixo. No livro de Jó, lemos que ele passou por coisas terríveis. Ele saiu do deserto mancando, mas disse em Jó 8:7: O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. A tua idade não importa. Se você crê nisso, procede, se dá conta de que estamos em um tempo de mudanças, que as coisas não permanecerão da mesma forma, aceitamos isso e seguimos adiante com Deus, teu último estado aumentará, será maior do que o anterior. Salmo 84:7. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Esse é o processo. Salmo 92:14. Na velhice ainda deram frutos, serão viçosas e florescentes. Não sei a respeito do fruto viçoso ou gordo e florescente, mas frutificarão na velhice. Que coisa tremenda! Não importa quem você seja, mas mudança é necessária. Apesar de estarmos falando sobre mudanças externas, como fazemos as coisas, etc., a primeira mudança a ocorrer tem que ser interna. Um novo modo de pensar traz mudança, estabelece um novo meio de olhar as coisas. Experimentamos entendimento e crescimento internos, conseguimos enxergar melhor, conseguimos enxergar o propósito e planos de Deus com mais clareza por causa da mudança que ocorre em nós. Geralmente isso vem acompanhado por nova visão, nova revelação que gera fé para aceitar algo diferente e novo. O que importa é que precisamos estar abertos para essa mudança. Para ser sincero, grande parte da igreja está bem adormecida, aguardando o retorno do Senhor. Mas eles estão ignorando a coisa mais importante em suas vidas. Eles estão vivos nessa última geração para se levantarem e subirem ao topo. No entanto, estão dormindo. E quando o noivo veio, eles ainda estavam dormindo. Jeremias 48:11 é interessante. Moabe esteve descansando desde a sua mocidade, e as suas fezes pousaram. Não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi para o cativeiro. Por isso, conservou o seu sabor, ou seja, tem o mesmo sabor, e o seu cheiro não se alterou. Jeremias estava descrevendo um processo familiar naqueles dias. Ele está descrevendo o processo da arte de fazer vinho. Ele pegou o exemplo de como um vinho era feito naqueles dias
E diz: Moabe esteve descansando desde sua mocidade, e as suas fezes repousaram. O que ele quer dizer com isso? No processo para fazer vinho, o primeiro passo é esmagar uvas. Todos sabemos sobre isso. Se você não sabe, você deveria. Esmagar as uvas significa entregar tua vida para servir ao Senhor. É algo gráfico. Primeiro esmaga-se as uvas e são colocadas em um vaso juntamente com água, vinho e suco das mesmas. Ali ficam guardadas até que todas as partículas desnecessárias se acumulem no fundo do vaso. Esmagar e moer eram coisas feitas diariamente. Há coisas em nossas vidas que devem ser removidas. O vinho ainda não está puro. O vinho era passado de jarra em jarra. As uvas eram esmagadas com suas cascas, tudo acumulava no fundo do vaso, como as fezes mencionadas por Jeremias. Depois passavam o líquido do vaso dentro de outro, tendo cuidado para não passar as partículas que acumularam no fundo. Ou seja, o antigo não pode entrar no novo. Esse processo de passar o líquido de vaso em vaso continuou. Veja, há momentos em nossas vidas onde as coisas parecem ter morrido, estão no cativeiro, onde nada acontece e indagamos o que está acontecendo. Se não passarmos por esse processo, conservou o seu sabor e o seu cheiro não se alterou, ou seja, não mudamos internamente. É um exemplo gráfico. Esmagar, lidar com coisas em nossas vidas que precisamos descartar. Precisamos perguntar ao Espírito Santo se há qualquer coisa em nossas vidas que devem ser descartadas. Talvez elas foram aceitas no passado, mas agora não. Livrem-se delas. O líquido é derramado de uma situação a outra. É um processo de purificação. Na realidade, é a história de nossas vidas. É o processo de Deus para obter um vinho bom em nossas vidas. As partículas antigas não podem entrar na próxima fase de nossas vidas. Há várias fases desse tipo. Esse é o processo que Jeremias está mencionando, onde somos esvaziados de vaso em vaso. Se isso não aconteceu, então não estivemos no cativeiro e isso é um problema. Assim, nosso paladar permanece o mesmo, sem mudança, ainda repleto de partículas em nossas vidas. As coisas velhas não podem entrar naquilo que é novo. O processo de remoção de impurezas era vital para que o vinho pudesse entrar na fase final de fermentação, onde o sabor e aroma mudariam. Jesus disse que guardou o melhor vinho, isto é, aqueles que passaram por essas mudanças para essa última geração. É muito importante entender isso. Essa deveria ser a história de nossas vidas. Mudança, a próxima estação de frutificação. Jeremias 48:12. Portanto, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que lhes enviarei derramadores. Se você não passar por esse processo, isso acontecerá. Que o farão andar a grandes passos, e despejarão as suas vasilhas e romperão os seus odres. Existe um demônio de confusão e comprometimento, meio termo, que pode se acomodar rapidamente em nossas vidas se não continuarmos a seguir adiante. Se não tivermos uma visão pessoal, estagnaremos rapidamente. A igreja deveria ser um local onde ensinam e preparam os cristãos para qualquer que seja o ministério e chamado que eles têm. Hoje em dia, isso não acontece com frequência. Mas esse é o papel da igreja. Os apóstolos disseram que as pessoas deveriam ser preparadas para o quê? Para a obra do ministério. Efésios 4:1. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O problema é saber o que essas pessoas devem fazer, onde devem ir. Que ministério devem fazer? Aos domingos não há lugar o suficiente para todos ministrarem. O que fazer? Onde ministrar? Há uma história fascinante na Bíblia sobre uma mulher que ressuscitou. Pensei sobre isso por um bom tempo. Vejamos Atos 9:36. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. E havia em Jope uma discípula chamada Tábita, que traduzido se diz Dorcas.
Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Vemos essa mulher que ela fazia boas obras.